Nesta manhã eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. As crianças, eu já pensei que tinham saído, mas podem sair as crianças para o departamento infantil. Que Deus possa abençoá-las, possam receber a instrução que vem da parte do nosso Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versos de 21 a 28. Nós basearemos nesse texto a mensagem desta manhã. Diz assim a palavra de Deus, Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfília e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Vamos orar a Deus, pedir a sua orientação e a assistência do seu Espírito nesse momento que nós vamos meditar na palavra de Deus. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor nos tem convidado a estar na Tua presença como igreja, como corpo de Cristo nesse momento agora, para adorar o Teu nome, para experimentar da comunhão com o Senhor, para descansar as nossas vidas na Tua presença, para bendizer ao Senhor pela Tua salvação, providenciada a nós por Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome e podemos nessa manhã, enquanto Te adoramos, perceber e contar as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Tu és um Deus bondoso, um Deus longânimo, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que perdoa o Teu povo. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. E nesse momento agora que nós paramos para ouvir a Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito, iluminando a nossa mente, abrindo os nossos olhos, esclarecendo-nos acerca da Tua vontade. Fala ao nosso coração, desafia-nos a viver a vida para Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome e no amor de Jesus. Amém, Pai amado. Amém. Meus amados, hoje nós separamos esse domingo, o primeiro domingo do mês de maio, para, logo após o culto dominical, reunir a igreja em Assembleia Geral. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil exige que o Conselho de Pastores que preste contas da execução dos seus atos, do orçamento financeiro que foi levado ao conhecimento da igreja no início de cada ano anterior. Nós sabemos que a Assembleia Geral de uma igreja local, que é o regime presbiteriano, do governo presbiteriano, a Assembleia é quem elege pastor efetivo e presbíteros para auxiliar o pastor ou os pastores na direção e cuidado da igreja.
A eles é confiado o pastoreio, a eles é confiado pela Assembleia da Igreja as decisões administrativas necessárias ao crescimento e ao bom andamento do trabalho de Deus. Sendo assim, as reuniões de assembleia são muito importantes para a saúde e para o bem-estar espiritual de uma igreja local. Por isso, ela é importante para que os membros se juntem e ouçam, não é, o relato, a prestação de contas do andamento dos trabalhos da igreja. No texto que nós acabamos de ler, em Atos capítulo 14, versos 21 a 28, nós vemos que essa prática é bíblica, ela é apostólica e ela é saudável e salutar. Os apóstolos não se viam como donos da igreja, eles eram servos da igreja de Cristo. E aqui está o apóstolo Paulo e Barnabé reunindo a igreja e prestando contas, dando um relatório daquilo que foi a primeira viagem missionária da igreja ali em Antioquia. Eles apresentaram à igreja que os havia enviado e prestaram contas, entregaram um relatório verbal e um relatório escrito. O livro de Atos é um relatório, não é? O livro é chamado assim, Atos dos Apóstolos, né? E é um livro onde o autor, Lucas, relata a cristandade daquela época e posterior, de como os apóstolos fizeram com que o evangelho se expandisse pelo mundo. Essa igreja de Antioquia os havia enviados com a graça de Deus, diz o verso 26. Diz lá o texto que dali navegaram para Antioquia, voltando da viagem missionária, da primeira viagem missionária, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora eles tinham terminado. E agora voltam para a igreja, reúnem toda a igreja e prestam contas. Nós vemos em Atos capítulo 13, versos 1 a 3, que foi essa igreja, em oração, em jejum, que ouviu a voz de Deus e separou Barnabé e Saulo para essa obra. Se não, abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 13, volte aí algumas páginas. Diz lá o texto, no verso 1, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram ou os enviaram. E agora acabaram a viagem missionária, que demorou uns 3 anos para alcançar a região da Baixo Galácia, e voltaram agora para a igreja para prestar esse relatório e contas à igreja. Ao terminarem, então, a primeira etapa da missão, reuniram toda a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito através da instrumentalidade deles. Baseado, então, nesse texto da Palavra de Deus, eu gostaria de aproveitar esse momento para pensarmos no que Deus tem realizado em nossa igreja nesses últimos 14 anos, sob nosso pastoreio e responsabilidade. Carregamos a mesma consciência dos apóstolos de reunir a igreja e prestar contas a ela do que Deus tem feito na sua graça em nosso meio. Então, as assembleias da igreja, elas existem para esse fim, né? Para prestar contas, para relatar, para esclarecer à igreja o que Deus tem feito. E principalmente com relação à questão das finanças da igreja, né? É salutar que se preste contas. Vocês, em todos os cultos, consagram parte daquilo que Deus tem dado a vocês durante a vida de vocês.
vocês dedicam isso a Deus em culto. E cabe ao conselho da igreja, eleito pela Assembleia, administrar esses recursos para o avanço do reino de Deus, todos os anos, como hoje vai acontecer, um pouco tardio, né? A gente devia fazer isso após fevereiro, mas o corre-corre, a construção e os números fizeram com que a gente retardasse um pouco, apresentar a vocês um orçamento da igreja para o ano que vem e prestar contas do relatório do orçamento que nós apresentamos no ano passado e como foi executado, para que a igreja tenha conhecimento de como os meus dízimos e as minhas ofertas têm sido aplicados, né, no reino de Deus. Então eu gostaria de tratar com vocês sobre isso, um relatório do trabalho realizado até então. O que é que nós temos realizado? Assim como os apóstolos prestaram esse relatório, que coisas nós precisamos trazer para a igreja, para o seu conhecimento, né? Hoje, após 14 anos de que vocês me confiaram a responsabilidade de conduzir a igreja no seu pastoreio, hoje a primeira igreja conta com uma equipe de 5 pastores. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2009, no meu primeiro ano de ministério pastoral com vocês, né, era só eu, né? O conselho me dava a condição de convidar um outro pastor auxiliar para me ajudar, mas passamos uma parte de 2009 sem esse nome, sem essa pessoa, né? E hoje somos 5 pastores aqui na sede, né? Pastor Cláudio, pastor Augustus, pastor Joselito, pastor Luciano, pastor Lutero. 2 pastores missionários trabalhando em nossos campos de expansão e de plantação. Pastor Zé Mário e pastor Daniel Leite. Zé Mário em Goiânia, Daniel em Vicência. Temos um licenciado que acabou o curso esse ano 2022 e está licenciado pelo presbitério em observação, né, para ser ordenado ano que vem, que é o nosso seminarista, o licenciado Cosmo. Temos 3 obreiros evangelistas, o Paulo em Aliança, o Renato em Itambé, o William plantando a igreja lá em Paudalho. E temos 3 seminaristas também engajados e envolvidos nesses campos. Pedro Pontes, que estava em Itamaracá, e nós trouxemos ele aqui para trabalhar com a juventude da igreja. O Lucas Lopes, trabalhando na congregação, na revitalização de uma congregação que nos foi confiada pelo presbitério, Lagoa da Garça. E o George, que assumiu o campo de Itamaracá. Estão à frente desses campos. Então, 7 pastores, 3 obreiros evangelistas, 3 pastores e um licenciado, que forma a equipe pastoral da primeira igreja. Essa equipe vem sendo montada ao longo dos últimos 14 anos que me foi confiada à frente do pastoreio da igreja local. Cada um desses homens, atuando com seus dons e habilidades em áreas que foram estrategicamente identificadas e que fazem parte de um projeto de igreja no serviço do reino de Deus. Organizamos durante esses 14 anos 3 novas igrejas. A Igreja Presbiteriana do Vasco da Gama, em 2014, a Igreja Presbiteriana da Torre, em 2016, a Igreja Presbiteriana de Aldeia, em 2019. Todas elas sólidas e atuantes, fazendo parte do presbitério de Pernambuco. Iniciamos a plantação de 6 novas igrejas nesse período. Igrejas que ocupam a zona da Mata Norte de Pernambuco, né, que é um projeto que nós sonhamos aqui com o Ministério de Missões Capitaniano, em parceria com a Junta de Missões Nacionais da Igreja. Plantamos em 2010 Nazaré da Mata, em 2011 Aliança, em 2012 Vicência, em 2013 Itambé, em 2016 Goiânia e em 2023 começamos o trabalho em Paudalho. Estamos revitalizando 2 campos de plantação, Itamaracá e, desde o ano passado,
nos foi confiado pelo presbitério de Pernambuco a congregação de Lagoa da Garça, que pretendemos organizar como igreja até 2024 ou no mais tardar 25. Começamos a trabalhar em conselho esse ano para plantarmos igrejas urbanas aqui na cidade do Recife. Estamos crescendo e nós não pretendemos fazer aqui ou acrescentar mais um culto à igreja, porque nós não podemos ter uma igreja que vá além daquilo que nós podemos cuidar. Então, temos 5 pastores, há áreas em Recife que precisam ser alcançadas, né? Bairros que precisam ser estabelecidas, igrejas fortes, e nossa intenção é, então, ocupar esses bairros para que a igreja possa se multiplicar aqui na cidade. Então, essa é a nossa intenção, são esses os nossos planos. Temos um Ministério de Missões atuante, com esses projetos sólidos que nós acabamos de citar, de expansão, avanços missionários, pelo menos uns 6 por ano, envolvendo a igreja e colocando a igreja na experiência de evangelizar e sentir o que é expandir o evangelho e o reino de Deus. O Ministério de Missões promovendo encontros de obreiros, parceiros, o CBPL, que vai já na 23ª edição, todos os anos, há 23 anos ou 24, fazendo o trabalho de reunir esses nossos parceiros no Nordeste, cerca de 60 missionários que se encontram aqui, suas esposas também, um encontro para as esposas e um encontro para os filhos, adolescentes e jovens desses nossos parceiros de missões. Suporte, o Ministério de Missões dá um suporte muito forte às famílias de missionários, com armarinho, com assistência, com conselhos, com apoio. E também faz parcerias com outros projetos no Nordeste brasileiro, no Rio Grande do Norte e em outros lugares, para expandir a Igreja do Senhor. E também no Brasil, com populações ribeirinhas, indígenas e transculturais também fora do Brasil. Investimos no preparo de ordenação de 7 novos pastores nesses 15 anos. É uma média de 2 pastores por ano, ou em cada 2 anos um pastor, não é? Sendo formado. Em 2011, Arthur, que recebeu investimento da igreja e apoio, foi ordenado pastor. Em 2012, Diogo Freitas, hoje está em Brasília, Arthur está no Ceará. Em 2013, Luiz Carlos, hoje no Piauí. Em 2015, Adilto, hoje no Mato Grosso. Em 2017, o Wilson Durães, né? Hoje pastoreando a igreja na Torre. Em 2019, Jaidson. Em 2022, Cosmo terminou seu curso, está licenciado e será ordenado ano que vem, ou esse ano, final desse ano, desculpem. E continuamos investindo no preparo de pastores para o reino de Deus. Temos o Pedro Pontes, terminando esse ano o curso de seminário. Temos o Lucas Lopes, terminando ano que vem o seminário. E temos o George, que iniciou esse ano e termina em 26, o seu curso. Então, a igreja tem tido essa percepção, fora os nossos investimentos na preparação de evangelistas no CPO e no CPI do IBN, né? Temos feito isso e pensamos em projeto de expansão e investimento em pessoas para servir o reino. Projeto de construção da igreja. Após longos anos sem lugar apropriado, construímos com luta, com muito esforço, esse espaço que nós nos reunimos aqui, esse lugar de adoração, que tem servido não somente ao culto a Deus que nós prestamos e aos trabalhos da igreja, mas também foi feito com o propósito de promover congressos, eventos, encontros, desse que terminou de acontecer ontem, um congresso para mulheres, estimulando as mulheres a serem mulheres comprometidas com o reino de Deus. Esse tem sido a nossa intenção, em ter uma estrutura adequada para isso, para abençoar cristãos e abençoar irmãos, igrejas irmãs e o povo de Deus em geral.
Temos aqui em toda segunda-feira o Expondo as Escrituras, que tem por objetivo único, né, abençoar igrejas e crentes de outras denominações, dos quais nós não queremos pescar nem trazer para a gente, mas a gente quer abençoar as igrejas. E sempre temos falado disso, estimulado essas pessoas a fortalecerem as suas igrejas locais, as suas denominações, para que o Evangelho de Cristo seja relevante em nossa cidade, em nosso estado. Iniciamos esse ano, entregamos nesse ano, no início desse ano, a segunda etapa do projeto que nós acabamos de inaugurar há meses atrás, o edifício de educação cristã, com uma excelente estrutura para servir aos propósitos de preparar bem o povo de Deus e nossos filhos e nossas crianças. Planejamos iniciar a terceira fase do edifício garagem em janeiro do ano que vem e concluir essa fase no próprio ano de 2024. E, por fim, restaurarmos esse casario que tem aí, que é um imóvel especial de preservação, e transformá-lo na nossa livraria, aberta ao público, para que seja um lugar de leitura, de cultura, e um museu que conte a história do presbiterianismo aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Essa é a nossa intenção, são os nossos projetos, que têm por objetivo abençoar a igreja e fortalecer a igreja de Deus. Nós temos crescido, graças a Deus, em qualidade bíblico-teológica, confessional, crescemos em quantidade, né? Hoje temos aproximadamente 1.000 membros, contando com nossa igreja e congregações, o que nos serve como um desafio, né, de tornar essas pessoas que chegam na igreja compreendendo a identidade da igreja local e assumindo o compromisso de poder servir a Deus juntamente conosco, né? Temos um alcance com transmissão de nossos cultos e congressos que nós não temos nem como mensurar. Em 3 anos saímos de 12.000 pessoas que nos seguiam, nos assistiam nas nossas redes sociais, para 115.000. Durante o período da pandemia, quando infelizmente muitas igrejas paralisaram suas atividades, nós nos dobramos aqui como pastores para assistir à igreja e não permitir que a paralisação pudesse paralisar o avanço do reino de Deus. Dividimos a igreja em grupos, assistimos online os irmãos, transmitimos os nossos cultos e temos colhido o fruto desse trabalho que nós tivemos que nos reinventar enquanto igreja. Ou seja, temos muito que agradecer a Deus, mas todas essas bênçãos ou conquistas só aumentam a nossa responsabilidade como igreja local. Não é motivo para que a gente se vanglorie, né? É motivo para que a gente pense no peso da responsabilidade que isso nos impõe. Temos consciência, assim como Lucas registrou aqui, que eles reuniram a igreja, que tinha sido recomendada a graça de Deus para a obra que tinha feito. E nós temos plena consciência que essa graça de Deus, usando a nossa vida enquanto igreja local, que nos faz ter esses resultados ou frutos. Mas tudo isso, porém, demanda planejamento, projeto de igreja local, propósito claro para a igreja e serviço para o reino. Isso nos leva a uma segunda coisa que eu queria colocar para vocês, não só trazer esses dados, não só dizer que há muita coisa ainda onde precisamos avançar, mas é necessário que a gente construa uma consciência do papel da igreja no serviço do reino. Igreja não é mercado religioso, onde as pessoas vêm para consumir um produto. Igreja é corpo de Cristo. Igreja existe para servir ao reino. Igreja existe para cumprir a missão de Deus que Ele nos confiou. E cada um de nós é parte disso. Nós não temos que ser assistentes de um culto ou de uma igreja.
nós temos que nos envolver na obra de Deus. E o trabalho de um pastor é construir na igreja essa consciência do seu papel no serviço do reino de Deus. Toda denominação religiosa tem uma identidade teológica, confessional. Toda igreja local tem suas próprias características, peculiaridades, além de uma identidade teológica. E todo pastor, a quem foi confiada a condução e o cuidado de uma igreja local, precisa entender e respeitar essa identidade e essas características da igreja local. Ele não deve mudar isso. Ele não deve chegar e transformar a igreja num projeto pessoal que ele tem. A igreja, ela existe por ela mesma, ela é a igreja de Cristo. E cada uma das igrejas locais, mesmo de uma mesma denominação, tem suas peculiaridades, características e identidade própria. E qualquer pastor que chegue para cuidar, para pastorear essa igreja, tem que entender isso, respeitar isso e fortalecer isso. Uma das coisas que eu mais me alegro com o trabalho que Deus me confiou a realizar é perceber que a igreja funciona, independente do pastor. É olhar para uma SAF dinâmica, com seus podcasts aí, com assuntos relevantes. Eu babo quando vejo isso, né? É olhar o Ministério de Missões engajado, fazendo um trabalho espetacular. É olhar os homens da igreja se soerguendo e chamando para si a responsabilidade de serem líderes da sua casa, pastores da sua família. É ver uma mocidade atuante, criativa, né, envolvida, comprometida com o reino. E tantos ministérios, ver pessoas voluntárias se dedicarem ao Ministério de Comunicação e Imagem, fazendo com que a mensagem chegue a outros países e ao Brasil. Esses dias a gente recebeu aqui uma jovem senhora que veio lá do interior de Minas Gerais para dizer, fez questão, juntou um dinheirinho, uma condição dela muito limitada financeiramente, quis vir aqui somente para agradecer e conhecer a igreja, para dizer que foi na pandemia que essa igreja os sustentou espiritualmente, né? É muito bom a gente poder ouvir isso e saber que o resultado... Mas tudo isso é uma igreja saudável, que funciona. E nós ficamos muito satisfeitos e felizes diante de Deus por ver isso. O que deve um pastor fazer à frente de uma igreja que o Senhor lhe confiou? Ele deve ajudar a igreja local na construção de uma forte consciência do seu papel no serviço do reino de Deus. Esse é o trabalho do pastor. Nós fomos salvos com um propósito. E temos que entender e colocar isso como prioridade de nossas vidas. Viver para o reino, viver para Deus. O projeto de Deus deve ser prioridade sobre os nossos projetos pessoais. Jesus advertiu que os que queriam segui-lo deveriam antes parar e avaliar o custo, o preço, as implicações de seguir e servir a Jesus, de servir ao reino. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 14 e ver a partir do verso 25 as condições para seguir e servir Jesus colocadas por ele aqui aos seus ouvintes. Vejam o que diz o verso 25 do capítulo 14 de Lucas. Diz que grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Observem essa palavra de Jesus. Traga isso para a sua vida. Jesus está dizendo: há um preço a ser pago e eu preciso calcular. Haverá perdas na minha caminhada, perdas nos meus relacionamentos. Haverá perdas pessoais, haverá dificuldades. Se alguém quer vir após mim, esteja disposto a enfrentar essas perdas, a enfrentar essas dificuldades. Há sacrifícios, há entregas. Quando nós fazemos, por exemplo, uma campanha para que a gente construa um templo, construa o edifício de educação, a nossa intenção não é ter apenas um templo bonito, uma estrutura, é porque esse templo, essa estrutura de educação, é para servir aos propósitos do reino, porque temos isso como planejamento. E a participação que nós chamamos, vamos lá, nós precisamos levantar recursos para construir isso. E esses recursos são sacrificiais. E não é para pastor. Vocês todos sabem, o conselho sabe, a igreja sabe, que eu já venho há algum tempo preparando pessoas para assumirem o papel e me substituir, porque eu vou ficar velho ou então vou sair da igreja em algum momento. E precisa haver continuidade de uma visão. Isso não é coisa para homem. A igreja presbiteriana não funciona dessa forma. É da igreja, é para a igreja, é para servir melhor ao reino de Deus. Então nós desafiamos as pessoas a pensarem, a terem essa consciência de compromisso com sacrifício para o serviço do reino. Nesse mesmo texto, no verso 28, ele fala da necessidade de planejamento, de realização do planejado e de avaliação do que foi feito. Seguir Jesus e servir a Jesus é um projeto de vida, um fascinante projeto de vida. No entanto, há necessidade de fazermos com consciência, com convicção, com entendimento. Fomos criados à imagem de Deus. Isso significa que temos capacidade de planejar, capacidade de realização, capacidade de avaliação do que se foi feito. É isso que Paulo está trazendo aqui à igreja de Antioquia. Eles planejaram alcançar o mundo. Estavam cumprindo a primeira etapa desse planejamento. O Espírito Santo orientou a igreja a separar Paulo e Barnabé para essa execução. Eles executaram, realizaram o serviço, terminaram o que foi confiado a eles e voltaram para, junto com a igreja, avaliarem o que foi feito. Deus nos criou assim, com essa capacidade que Ele colocou dele em nós. Quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, reunido no conselho da sua triunidade, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, e tenha ele controle, domínio sobre a criação. Assim como Deus controla e domina o universo, Deus criou um ser e entregou a ele a criação para que ele pudesse dominá-la e controlá-la, administrá-la, preservá-la, conduzi-la e a Deus prestar contas disso. Com isso, ele expressaria a imago Dei, a imagem de Deus, e glorificaria a Deus na execução dessa capacidade que Deus o fez quando o criou. A gente vê esse Deus assim na ordem da criação, reunido no conselho da sua trindade, planejou criar o homem, o mundo, o universo, do nada. Realizou, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, dia a dia, Deus estava realizando. Haja isso, e houve isso, e avaliava Deus o que fez, e era muito bom.
Deus planejou, realizou, analisou, contemplou o que fez, e assim foram acabados todas as coisas. Gênesis capítulo 2, versículo 1. E Deus contemplando disse: agora nesse dia a gente para contemplar. A palavra descanso dá essa ideia, né? De satisfação naquilo que foi realizado. E Deus nos criou com essa capacidade de pensar, servir ao reino, de realizar o que Deus tem colocado na nossa consciência e coração, e avaliar, corrigindo cursos, né? E acertando os ponteiros no serviço do reino de Deus. Nós vemos também isso na ordem da redenção de Deus. Paulo chama a atenção dos crentes em Éfeso, na sua carta, no capítulo 1, para que eles deem graças a Deus pelo que Deus planejou. Deus planejou resgatar a sua criação, o homem caído. E Paulo chama a atenção, no capítulo 1 da carta aos Efésios, ele diz assim, no verso 3 em diante: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. E ele diz o que Deus fez, qual foi o plano dele e a realização desse plano. Está chamando os crentes a agradecer e adorar. Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou, ou seja, guiou o nosso destino para que nós fôssemos encontrados por sua graça. Ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Neles temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Nele também, vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo da promessa do Espírito. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo está dizendo os passos, o planejamento de Deus, a realização disso em Cristo na cruz, e como nós fomos alcançados por essa graça. Por isso, bendigam a Deus. É esse Deus inteligente, que planeja, que realiza, que analisa e executa o que fez. Ele nos criou com essa capacidade. E posto isso, eu insisto com vocês naquilo que julgo em meu trabalho à frente da igreja importante. Isso nos leva ao nosso último e terceiro ponto, no que eu enfatizo com vocês aqui, que é necessário fortalecer a consciência da identidade da igreja, da missão da igreja local. Eu tenho procurado martelar isso na consciência coletiva de vocês como igreja local. E farei sempre que puder, até que todos tenham isso correndo em suas veias. E o que eu martelo com vocês? Primeiro é a consciência de quem nós somos, de nossa identidade como cristãos e como corpo de Cristo, como igreja local. E a razão pela qual nós existimos enquanto pessoas e enquanto igreja também. E sempre trago à memória, martelo, o texto de Moisés, repetido por Pedro, no momento difícil que a igreja enfrentava dificuldades, perseguições. Pedro diz, usando o texto da Torá, do Pentateuco, nós somos uma raça escolhida por Deus, eleita.
Nós somos representantes de Deus, sacerdotes de Deus nesse mundo. Nós somos uma nação santa, separada para Ele, para a missão que Ele nos confiou. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade, é isso que nós somos em Cristo Jesus. Paulo, com a mesma consciência, escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 18 em diante, dizendo que nós somos reconciliados com Deus, estávamos perdidos no mundo, sem Deus no mundo, e Deus nos reconciliou consigo mesmo. Nós nos tornamos, por causa disso, embaixadores de Deus nesse mundo, representando Deus nesse mundo. Nós somos cooperadores com Cristo, na missão de redimir o homem. Diz Hebreus que anjos desejaram isso, mas Deus confiou a nós, os redimidos, essa missão. E não somente a consciência de quem somos, da nossa identidade, mas a consciência do porquê que Deus nos fez isso que nós nos tornamos. Pedro nos diz que nós fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamar as virtudes de Cristo. Você foi redimido para isso. Nós, como igreja, fomos, há 150 anos atrás, fundada nesse lugar para isso. Para proclamar as virtudes de Cristo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, nessa segunda carta, ele diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, que nós somos embaixadores em nome de Cristo, que nós somos cooperadores com Cristo na missão de salvar, e Ele nos confiou a missão, Ele nos deu o ministério da reconciliação, para que nós pudéssemos rogar ao mundo que se reconciliem com Deus, para que nós pudéssemos exortar ao homem que não recebam em vão a graça oferecida por Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão, fazer conhecido o Evangelho, Cristo, a resposta de Deus, a tragédia da queda da humanidade. Deus estava em Cristo, diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, no verso 5, no verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o ser humano, não imputando aos homens as suas transgressões. E Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Mas também nós temos que fazer a obra de Deus, nos envolver e ter essa consciência, baseado, confiado em suas promessas. Isso não vem da sua força, não vem da minha força, não vem de ninguém. Não está em jogo a capacidade de A, B, C ou D. O que está em jogo é Deus, na sua graça, usando pessoas débeis, como eu e você, para fazer conhecido o seu nome. Ele usa vasos de barro, sem valor próprio, para manifestar a sua glória, para que homem nenhum se vanglorie disso. Eu preciso ter essa consciência, para ter os meus pés no chão e servir ao Senhor. Ele usa rude pescadores a se tornarem homens que foram reconhecidos na história. Ele usa pessoas simples como Dorcas para abençoar muitas outras vidas. A consciência da promessa nos conduz a sermos determinados no serviço de Deus. E é isso que precisamos ser enquanto pessoas e enquanto igreja local. Determinados em cumprir a missão que Deus nos confiou. Determinados no serviço do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. É aí que está a nossa esperança das promessas de Deus. Paulo diz àqueles irmãos: sejam firmes no trabalho de Deus.
Sejam inabaláveis diante das dificuldades que vão se impor sobre o trabalho de Deus. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. E a promessa que serve de estímulo está ali, sabendo que no Senhor o trabalho feito por vocês na dependência do Senhor nunca será em vão. É essa consciência que nós temos que ter enquanto crentes, enquanto pessoas, enquanto servos, enquanto membros do corpo, enquanto igreja local. O nosso trabalho no Senhor não será em vão, se feito na sua dependência, se feito com os pés no chão, se feito com a consciência de que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus para fazer com que o nome de Cristo seja conhecido e glorificado no mundo. Lembra a palavra de Jesus aos discípulos? Não foram vocês que me escolheram a mim. Fui eu que escolhi vocês. Fui eu quem designei vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. A graça é de Deus. O poder é de Deus. A obra é de Deus. O mérito é de Deus. Nós somos o quê? Instrumentos dessa graça. E é um grande privilégio eu e você ser instrumento da graça de Deus. É um grande privilégio e responsabilidade a igreja ter essa consciência. As igrejas deixaram de serem infantis em competição para serem servas de Deus no reino. O Senhor Jesus, lá na abertura daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, aquela parte chamada de bem-aventuranças, ele está dizendo quem é que nós somos, quem é que nós éramos, o que é que Deus nos fez. E para que ele fez isso? E no verso 13 em diante ele diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Não se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de um balde, escondendo a sua luminosidade, mas ela deve ser colocada num alqueire, num lugar alto, para iluminar toda a casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as obras de vocês, o comportamento de vocês, a vida de vocês, para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. E quando eu me deparo com esses desafios, nós chegamos aqui a algumas conclusões. E a primeira delas é: uma igreja local pode ser irrelevante se ela não fizer diferença onde está plantada. Ela pode ser centenária e se tornar irrelevante. Um ministério pastoral só tem sentido se, ao ser concluído, ficar uma igreja sólida, consciente, saudável e que caminha com os próprios pés. Sua vida só será relevante se você fizer de sua casa, de sua família, uma igreja para servir ao reino. Porque não adianta ser crente na igreja e um fracasso na sua vida pessoal ou na sua casa. E por fim, eu digo a vocês, talvez haja pessoa aqui que nos visite. Só se filie a nós, como igreja, se você desejar isso. Pare, avalie e decida servir a Deus, não ser servido pela igreja. E esse é o desafio que eu trago a cada um de vocês, meus irmãos, nesse momento, que eu acho que é um momento de reunir a igreja para prestar contas, para prestar relatório. A gente sabe que há muitas coisas ainda a crescermos, há muitas coisas a serem ajustadas, há muitas falhas ou fragilidades da nossa parte que precisam ser fortalecidas, né?
Mas uma coisa nós sabemos, que precisamos ter consciência dessas verdades e servir a Deus com afinco, com zelo, com alegria, com paixão, para sermos como pessoas não iguais ao mundo, mas fazermos diferença no mundo que a gente vive, no meio que Deus nos colocou. E como igreja local, a nossa missão é representar Cristo aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, no nosso Brasil, no mundo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Faça a nossa luz brilhar, não para a nossa glória, mas para que os homens vejam a nossa vida e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça, seu favor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Eu queria desafiá-lo a que você pudesse, nesse momento, não sei como você se encontra, talvez cansado, talvez desanimado, talvez abatido, talvez ferido, talvez descomprometido, talvez apenas religioso. Eu queria que você pensasse diante de Deus como tem sido a sua vida, a sua entrega, a sua dedicação, e pudesse nessa manhã consagrar a Deus a sua vida, colocar-se diante de Deus para que Ele lhe use como instrumento da sua graça, para que você seja uma bênção, para que Deus faça de você uma pessoa que faz diferença na vida. Pai querido e Deus amado, nós queremos te agradecer por esse momento aqui diante do Senhor, em culto, te adorando. Agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, como indivíduos, como família, como igreja. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a sermos pessoas dedicadas, consagradas, que os nossos olhos brilhem, que o nosso coração se encha de paixão para servir a Cristo Jesus e ao reino de Deus. Não permita que o nosso coração egoísta viva para si mesmo e para os seus projetos particulares e pessoais, mas que os nossos projetos pessoais e particulares possam servir aos teus propósitos, Senhor. Tu conheces a vida de cada pessoa aqui presente nessa manhã. Fale ao coração de cada um dos meus irmãos. Desafia-nos enquanto igreja. Faz-nos ter a consciência da nossa missão e responsabilidade, e fazermos isso com zelo, com dedicação, com afinco, no desejo de que teu nome seja conhecido, Senhor, de que o Senhor seja glorificado, que vidas sejam alcançadas e transformadas por essa graça do Evangelho de Cristo Jesus. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, às vezes que nós estamos aquém disso, às vezes que nos deixamos envolver com as coisas desse mundo e colocamos em segundo plano o teu reino, o Senhor e a missão que o Senhor nos tem confiado. Perdoa-nos e toma a nossa vida em tuas mãos. Recebe a nossa vida com consciência que nós temos, consagrando ao Senhor, para que o Senhor nos use para a honra e glória do teu nome, para o serviço do teu reino, para o avanço do Evangelho, para o resgate de vidas. É o que nós pedimos ao Senhor em oração, confiados em Cristo Jesus, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor.